Há muito tempos atrás, ao mesmo tempo agora, em uma terra muito longínqua, ao mesmo tempo aqui, um grupo de homens e mulheres cavalgavam em seus cavalos, subindo uma montanha íngreme. E eis que em uma noite surge-se uma voz dizendo: desmontem de suas montarias e comecem a recolher pedras e encham as suas sacolas. E eis que amanhã vocês estarão felizes e ao mesmo tempo tristes. E assim os fizeram, e alguns desceram de suas montarias, outros não desceram. Alguns pegaram muitas pedras, outros poucas, e assim fizeram. No dia seguinte, assim como a voz havia dito, assim acontecera. Muitos estavam felizes e outros estavam muito tristes. Porque ao brilhar do sol, à luz do dia, eles começam a olhar para dentro de suas sacolas e começam a perceber que na realidade não eram pedras, mas eram pérolas, eram algo que era precioso. E eles ficaram felizes porque alguns recolheram muitos e outros estavam tristes porque recolheram pouco. Assim será o que você vai recolher desse estudo. A paz do Senhor, Deus abençoe. Estamos iniciando essa aula, curados para servir, em casa, mas com o conhecimento, a responsabilidade, o intento é o mesmo. Glórias a Deus. Vamos dar continuação do nosso desejo, né, que é estudar a Bíblia livro por livro. Na aula anterior, ainda quando estávamos na igreja, nós falamos sobre Salomão, o homem que ocupou o lugar de Davi. E eu havia falado que ocupar o lugar, a posição de uma pessoa que é um fracasso, que está dando errado, é menos difícil. Mas Salomão ele vai ocupar a posição de seu pai Davi, que conseguiu expandir a conquista 10 vezes mais. Quando Davi assume o trono de Israel, de Hebron, Israel tinha uma ocupação de terreno, de terras, de conquista, de 9.600 metros quadrados. Quando Davi vai passar o trono, o cetro para Salomão, agora já não é mais 9.600 metros quadrados. Agora Israel está com 96.500 quilômetros. Então a conquista, a prosperidade foi 10 vezes mais. Agora Salomão está com essa incumbência de continuar a progredir, a continuar a desenvolver e fazer, se possível, mais. Nós também falamos que Salomão ele não vai sacrificar a Deus um holocausto ou 500 holocaustos, assim como Davi havia feito. Salomão vai sacrificar 1000 sacrifícios. E Salomão tendo essa atitude extraordinária, nós vemos também que Deus vai falar com ele em sonho, vai se revelar a ele e dar o direito a ele fazer um pedido. E o pedido de Salomão é extraordinário, é algo que nos contagia, porque Salomão não pede algo que favorecia a si próprio, mas Salomão pede um coração sábio, sabedoria, inteligência para entrar e para sair, para julgar as causas das pessoas, para revolucionar a vida de pessoas. Nós temos que ter consciência de que nós não somos meros pastores, nós não somos meros pregadores, nós revolucionamos vidas, nós trazemos o sentido da vida de pessoas, nós mudamos a vida de pessoas, nós não somos meros pregadores de uma seita, de algo, amém? De uma religião, mas nós pregamos aquilo que realmente tem efeito na vida das pessoas. Glórias a Deus. Nós falamos também do nível da sabedoria de Salomão, falei também um pouco sobre nostalgia e dei uma ministração maior acerca do julgamento que Salomão realizou para com aquelas duas mulheres, né, duas mulheres mães
e uma delas havia sufocado seu filho e ele havia morrido. E ela, não contente com isso, foi lá e rouba o filho da outra, e isso é a causa motriz para levar até o palácio de Salomão para que ele julgasse. E nada mais era, alguns entendem que aquilo é um problema grande, um problema muito grande. Acontece que a diferença entre problemas e oportunidades é a forma que nós enxergamos a vida. Se você enxergar como circunstância, isso vai começar a pesar, isso vai começar a ter um fardo grande. Mas se você começar a olhar para o alvo e não sair dessa visão de olhar para o alvo, você não vai ver como circunstâncias, você vai ver como etapas. São etapas que você vai realizar até chegar o seu ponto, o seu objetivo, os sonhos serem realizados. Salomão então julga, faz algo extraordinário, pede uma espada, e a mãe que é verdadeira, a mãe que é oficial, então ela se manifesta. Então glórias a Deus por isso. Mas interessante que a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita em ordem cronológica. A Bíblia Sagrada não está em ordem cronológica, ela está em ordem de fatos para que nós compreendamos. Então nós estudamos já Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, que englobam praticamente as mesmas coisas, os mesmos acontecimentos, os mesmos ocorridos. 2ª Crônicas narra que 1ª Reis e 2ª Reis. Facilmente você vai encontrar. Mas aí nós encontramos ainda o Reino Unido. O Reino Unido nós sabemos que iniciou pelo rei Saul, que vai reinar durante 40 anos, até que Deus não fica feliz com o reinado de Saul e escolhe um homem segundo o seu coração, e esse homem é escolhido pela vontade de Deus. Salmos 89, versículo 20 diz que Deus achou a Davi, e achou a Davi num lugar onde ninguém acreditava, onde pessoas não garantiam um sucesso. Mas nós sabemos de que não é o lugar que determina o potencial daquela pessoa. Mas às vezes você está nessa circunstância de vida por um momento. Você não é o que você está vivendo, você não é essas dívidas, você não é a situação que o seu carro está, você não é a situação que a sua conta bancária está. Tudo isso não define quem você é. Unicamente quem define é o nosso Deus, que define quem você é. Davi então vai ser aceso ao trono, e Davi nos últimos dias de vida, já com frio, então agora ele estabelece Salomão, seu filho, para reinar em seu lugar. O interessante é que, como eu havia dito que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica, você precisa compreender que Salomão escreveu vários outros provérbios, escreveu alguns outros livros e até salmos. Salmos de número 127, por exemplo, né? Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, não é o texto ainda que nós vamos enfatizar, mas Salmos, por exemplo, de 127, onde é muito ministrado, muito recomendado, né? Porque aquilo não é apenas uma orientação, mas há uma promessa toda especial ali, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Esse salmo maravilhoso foi escrito por Salomão também. Salmo 127 foi escrito por Salomão. Salmos de número 72 foi descrito por Salomão também.
Salomão também vai escrever mais 3 clássicos, pelo menos, que foram canonizados na Bíblia Sagrada. O livro de Cantares foi escrito por Salomão, o livro também de Provérbios foi escrito por Salomão, e também um livro por Eclesiastes. Alguns teólogos entendem e compreendem, nós também, com a nossa, ainda que nós não tenhamos, ainda que você não tenha um conhecimento todo exegético, aprofundado de forma teológica, você facilmente vai compreender, porque a Bíblia foi escrita de uma forma para que nós compreendamos conforme a gente vai estudar. De repente você está no nível 1, mas a Bíblia está ao seu nível. De repente você é uma pessoa mais culta, a Bíblia também está ao seu nível. De repente você é um pós-graduado, a Bíblia também está ao seu nível, porque a Bíblia alcança todos e todas. O interessante é que a gente vai compreender que Cantares é escrito quando Salomão está numa idade jovem ali, alguns dizem entre 12 a 18 anos, não sabem ali datar o tempo exato. Até porque nunca se deve datar tempo exato para livros, acontecimentos, fatos, sempre aproximadamente. Então, Cantares é escrito ali numa fase que Salomão ainda é jovem, você vai ver que ele vai usar uma linguagem ali toda romântica, uma linguagem amorosa, carinhosa, uma linguagem que é concernente, que fala, que comenta sobre o amor desenvolvendo, o amor como namoro, o amor como noivado e o amor como casamento já. Em Provérbios, ali já é meia idade, alguns dizem ali que Salomão está em meia idade. Em Eclesiastes, alguns vão dizer que ele já está bem mais de idade, bem sábio. Há quem diz que em Eclesiastes também Salomão já até havia perdido a presença de Deus, né? Estava praticamente desviado, né? Mas o interessante é que lá no capítulo 3 é reconhecido por todos nós, né? Ele começa a dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de abraçar, há tempo de não abraçar. Nós compreendemos esse afeto muito bem nesses dias, que nosso tempo não é muito tempo de abraçar, né? De beijar, de pegar na mão, né? Então Salomão vai escrever isso em Eclesiastes, né? Também em um desses livros ele diz assim: há mais alegria, é mais feliz quem vai em uma casa onde há luto do que em uma casa onde há banquete. Porque a casa onde há luto, ali as pessoas param, elas pensam e começam a refletir sobre a vida. O que ela tem feito até aquele momento, o que ela tem deixado de fazer e como isso tem afetado a sua vida particular e as vidas das pessoas que estão ao redor. Tendo dito isso, nós vamos prosseguir. Mas então, Salomão tinha uma facilidade extraordinária de conversar, uma oratória muito boa. Nós vamos compreender que ele vai escrever esses provérbios, essas lições. E ela era uma pessoa que ministrava pelo menos 3 vezes ao dia. Pessoas de Jerusalém, pessoas de todos os países vinham se encontrar com Salomão, ouvir Salomão. Era um sonho, era um desejo pegar dessas pérolas, né, que Salomão compartilhava e guardava, lições de vida. Eu sempre costumo dizer que há 2 formas de nós aprendermos: com os nossos próprios erros e com as experiências dos outros. Eu tenho me apropriado desse segundo, porque você aprender com as suas experiências é importante, é fundamental e é válido, mas a vida é muito curta para ser pequena. Nós não teremos muito tempo, nós precisamos de mais experiência em menos tempo. Então nós precisamos aprender mais com as experiências. Existe um teólogo que diz que nós não somos seres humanos
tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Então o lugar que nunca se acabará não é aqui. O lugar onde não mais haverá dor não é aqui. O lugar onde não mais haverá tribulações, dificuldades, preocupações, ansiedades, dúvidas, conflitos, não é aqui. Aqui é lugar de nós superarmos tudo isso. Por isso, nessa manhã eu gostaria de dizer, não desista, insista e resista. Não desista, insista e resista. Glória a Deus. Vamos fazer um tratado aqui nessa manhã de domingo. Nós não vamos comentar os 3 livros escritos por Salomão. Vamos falar somente de Cantares nessa manhã e vamos dividir aí subsequentemente em 3 fases. Hoje nós falamos sobre Cantares, próximo domingo sobre Provérbios e no próximo Eclesiastes. Vai ser extraordinário essa aula. Nós vamos aprender muito com o Espírito Santo de Deus. Como eu havia falado, Salomão então era um homem que assumiu e que foi beneficiado por essa bênção de Deus, a sabedoria. Essa sabedoria não era humana, essa sabedoria não adivinha de faculdades, essa sabedoria foi intrinsecamente entregue para o único Deus, sabedor de todas as coisas, o único Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Salomão então agora vai ser abençoado, vai ter esse subsídio de conhecimento e sabedoria. É tão visto isso no livro dele, porque se você for estudar o livro de Cantares, e aqui nós já vamos introduzir ao estudo referente ao livro de Cantares, é que você vai encontrar pelo menos 15 espécies de animais Salomão, ele detalhou, falou o nome de 15 espécies de animais sem nunca ter estudado medicina veterinária. Salomão também vai relatar o nome de 21 tipos de planta, sem ele nunca ter estudado botânica. 21 espécies de plantas sem que ele nunca estudasse botânica. Salomão, ele não era biólogo, ele nunca fez administração de empresas, mas no seu reinado as finanças eram prósperas. Ele sempre fez alianças políticas com pessoas de outros países, de outras nações. Ele fez alianças e nunca deram errado. Tudo era suprido, tudo dava certo. Ele fez aliança com outras pessoas sem nunca ter estudado comércio exterior. Ele conseguia prever o que aconteceria há 2 anos depois com a economia sem nunca ter estudado economia. Então Salomão, ele tem uma sabedoria extraordinária, querido. Essa sabedoria, Tiago também vai dizer, peça a Deus essa sabedoria, porque Ele pode nos dar. Peça a Deus sabedoria, ao invés de você pedir algumas situações mais fáceis, algumas situações a serem resolvidas, peça sabedoria a Deus, que a sabedoria vai desencadear outras plataformas de bênção para a sua vida. Vamos ler o versículo textual de hoje. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo de número 6. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. A vinha que me pertence eu não guardei. Veja bem, não olhe, Salomão, não olhe, rei, por eu ser morena, porque o sol resplandeceu em mim. Os filhos da minha mãe se indignaram e me deram uma cruz que não era minha. Eles fizeram com que eu cuidasse da vinha deles. E a minha vinha eu não cuidei. Até aí.
O livro de Cantares, a gente não vai estudar. O livro ele contém 8 capítulos. Deixa eu só encontrar aqui onde eu fiz uma demarcação. Ele contém 8 capítulos, queridos. É um livro, né, pequeno, né? No capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 7, vai narrar a história da noiva nos jardins de Salomão. No capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 5, vai narrar as recordações da noiva. Do capítulo 3 até o capítulo 5, versículo 1, as núpcias. Do capítulo 5, versículo 2 até o capítulo 8, versículo 4, vai narrar no palácio. Eles estando no palácio, residindo no palácio, vivendo, convivendo no palácio. Do capítulo 8, o último capítulo desse livro, vai narrar sobre o lar da esposa. Amém? Eu gostaria muito que você acompanhasse na sua Bíblia, de repente na sua Bíblia, no celular. Aproveite esse momento que você está em casa e leve a sério o conhecimento, porque nós só podemos mudar algo na nossa vida se nós conhecermos. Eu dou um exemplo. Agora, essa semana passada, eu tentei mudar algumas coisas no meu notebook e eu acabei que perdendo todos os meus dados, e-mails, acabei que perdendo algumas fotos e ainda não fiz backup delas. Mas por quê? Você só muda aquilo que você conhece. Você só vai mudar algo no seu casamento se você tem conhecimento de como realizar. Você só vai mudar a sua função na tua empresa, você só vai mudar algo na tua empresa se você tiver conhecimento. Tudo na nossa vida, nós só mudamos aquilo que nós temos conhecimento. Alguns já têm o livro de Provérbios como uma mera analogia ou uma mera alegoria na realidade. Os judeus já têm como uma alegoria algo que não aconteceu, algo que é fictício. Mas a grande realidade é que isso é uma analogia. O livro de Cantares é uma analogia entre o esposo e a esposa. O amor matrimonial. O amor que Cristo tem pela sua igreja. Pelo menos 3 personagens são descritos no livro de Cantares. O noivo, você vai compreender, você vai ver que fala muito sobre o noivo, sobre a noiva e também sobre as filhas de Jerusalém, né? As filhas de Jerusalém. Então o noivo ali é Salomão, a noiva é a Sulamita e as filhas de Jerusalém. Esse enredo vai acontecer compondo esses 3 personagens. O interessante é que Salomão, com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem que eu havia falado, ele vai se apaixonar por essa mulher. Tendo várias mulheres no palácio, na cidade, ele vai se apaixonar por uma mulher de Sulém, uma cidade pequena. Para não precisar recorrer aqui de geografia bíblica, eu vou facilitar para você que mora aqui, que reside em Votuporanga. É como se Salomão residisse em Votuporanga e se apaixonasse por uma mulher que mora lá em Cardoso. Ele vai se apaixonar por essa mulher e ele percebe uma certa preocupação, uma certa vergonha, uma certa complexidade nessa mulher. Salomão, mas mesmo assim Salomão, ele se apaixona, queridos. O interessante é que Salomão se apaixona por essa, porque como diz, o coração não enxerga, o coração não escolhe, né, na realidade. E naquele dia de Salomão, só para que você entenda, não havia o WhatsApp, não tinha como ver o perfil, os status de ninguém, não tinha como conversar pelo direct. E a única forma ali, a única maneira, o único mecanismo seria trocas de cartas. E eles começam a trocar cartas e Salomão está naquele tempo, né, aquela fase eufórica. E nós vamos compreender que há um certo... Eu achei que tinha parado de gravar.
um certo desenvolver, um desatar, um crescimento de afeto ali, de amor, de respeito, né? Mas essa mulher continua com essa preocupação. Essa sulamita continua com essa preocupação. Até com um complexo ali de inferioridade, um complexo de dores. E nesse texto nós vamos compreender, porque o nosso intento aqui não é tão somente passar histórias, lições, mas aplicar algo nas nossas vidas. Se nós não, a melhor forma de nós aprendermos com Deus é aplicando. Não adianta nós termos conhecimento. Lá em Mateus capítulo de número 7, versículo 24, o próprio Cristo diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticas. Então o que muda a história, o que indifere um indivíduo de outro, não são conhecimentos, mas são a ação daquilo, é o pôr em prática daquilo que ele sabe, do que aquilo que ele acredita. Compreendemos então que Salomão agora vai se aproximar, procurar mais essa sunamita, né? E eu acredito que vocês já estão curiosos, qual seria a preocupação dessa mulher? Qual que é a preocupação dessa sunamita? Por que essa preocupação dela de mandar carta? Então ela vai escrever agora, ela vai formar agora um relato de acordo com aquilo que ela quer que ele tenha conhecimento. E nós lemos que os pais daquela família dividiu algumas vinhas para todos os filhos, de forma igualdade, né? Ainda que eu creio na equidade, ele distribuiu de forma igual, conforme deu a um, deu a todos. Ele não observou a necessidade de cada um, mas às vezes um necessitava de mais, outro necessitava de menos. Independentemente disso, ele deu vinha para todos cuidarem. Mas aí nós lemos no versículo 6 do capítulo 1, para que ela pede para que o rei, né, a noiva, que no caso é a Sulamita, o rei que é Salomão, não olhasse por ela ser morena. E olha que interessante, essa noiva, a Sulamita, ela representa a igreja. O noivo representa a Cristo. Então olha só, a igreja está sendo espremida com um fardo que não é dela. Ela está sendo escravizada. Ela está sendo maltratada. Ela está vivendo o que não é para ela viver. Então ela começa a dizer assim, ó: não olhe para eu ser morena. Sabe o motivo de eu estar morena dessa forma? É porque o sol resplandeceu muito em mim. Colocaram um jugo em mim muito grande contra mim e me puseram por guarda das vinhas dos meus irmãos. Me colocaram por guarda das vinhas dos meus irmãos. E a minha vinha, a vinha que pertence a mim, eu não tive tempo de cuidar da minha própria vinha. Queridos, muitos não estão cuidando das suas vinhas, porque estão olhando para a vinha dos outros. A lição que Salomão vai nos deixar aqui é maravilhosa e é importante para todos nós que nós compreendamos. Ainda que Salomão teve alguns deslizes na vida dele, essa lição é a que eu quero deixar marcada nesse domingo. Porque não adianta eu fazer uma exegese aqui, uma avaliação, uma análise, e isso não ser gravado nessa carne que é o coração, nesse seu coração. É isso que nos vai fazer nos mudar. Então veja, muitos estão perdendo as suas vinhas por estarem preocupados com a vinha dos outros. E havia pelo menos 3 predadores de vinhas. Mas antes de falar dos 3 predadores, eu quero te dizer algo. A vinha era algo muito valioso. A vinha era algo que tinha muito preço, que tinha valor, que era reconhecido como algo valioso.
Isso representa a minha e a sua vida, queridos. Isso representa os seus filhos. Essa vinha representa a sua casa, o seu lar, a sua vida espiritual. E essa mulher perdeu a sua vinha porque estava cuidando de outras vinhas. Estava levando uma cruz que não era sua. Ela não tinha tempo para sua casa. Ela cuidava do marido dos outros, mas do seu próprio marido ela não cuidava. Ele cuidava das mulheres dos outros, mas não cuidava da sua mulher. Cuidava dos outros lares, reformava outras casas, dava orientações, mas a sua própria vinha não tinha tempo para ela. Não tinha tempo de qualidade. Não conseguia identificar. E assim como eu havia dito, havia pelo menos 3 predadores. O primeiro predador é o ladrão. O segundo predador eram as raposas. O terceiro predador, ou roubador, que queria roubar a vinha, eram as raposinhas. E compreenda, meu irmão, compreenda, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, essa aula Curados para Servir. O inimigo, ele só vai querer roubar aquilo que tem valor.